e segurança. Copatax. São 8h18, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Cana Brava. Voltamos então com o nosso convidado de hoje, o Leonardo Barreto, e falar um pouquinho da nossa região, né, Luiz? Estava lembrando aqui, uma fonte me passou a informação com imagens. A gente deu no dia 27, mas o fato ocorreu no dia 26 do mês passado, em Guandu, próximo ali ao pedágio da BR-101. Teve uma queimada grande ali na localidade da Vila da Palha. Inclusive, chegou até a linha férrea, né? E, enfim, a gente trouxe uma matéria grande sobre isso no dia seguinte, por óbvio, né? E acabou, coincidência ou não, por conta das queimadas da Amazônia e também fato de Campos aqui, no dia 28 saiu o governo, né? Proibiu queimado em todo o território nacional. Em Campos a gente tem esse problema, Leonardo, é tradicional por causa da cana, né? O governo ele proibiu queimado no território nacional, mas com exceção da agropecuária. Campos, por exemplo, não é diferente do estado, existe a queimada nos canaviais, né? Que aí a gente recebe, nessa época do ano, tem aquela fuligem, né? Que é clássica aqui da região. Chuva negra. E a gente recebe muitas denúncias aí, muitas cobranças por parte da população na nossa secretaria. E é só até para esclarecer, isso aqui é importante a gente falar, que existe uma lei, que é 5.990/2011, se eu não me engano, é uma lei estadual, que diz que todas a produção de cana em si, ela tem que ter uma autorização por parte do INEA, como se fosse um licenciamentozinho, né, da produção, para poder fazer as queimadas, que são chamadas queimadas controladas. Mas só que mas essas queimadas elas têm que ter por parte dos empresários, dos produtores, fazer uma mecanização, vamos dizer assim, para que tenha uma extração seca dessa cana. Porque essa lei ela diz que tem que ter uma redução gradativa desses incêndios, né, dessas queimadas por conta dessa extração da cana, e tem que ser extinta por completo até 2024, né? E diz também que em regiões de plantio que já estão estabelecidas no prazo de constituição da lei e que puderem ser mecanizadas a curto prazo, já deve ter extinta essa prática em 2020, né? Mas o limite até 2024. E é importante ressaltar que é licenciado pelo INEA e fiscalizado também pelo INEA. Como é que fica? Isso é uma coisa que nós vemos muito em ruas, principalmente áreas assim que ainda não se desenvolveram muito, não tem muitos prédios e muitas casas antigas e muitos terrenos vazios. Uhum. Até por conta de brigas de família, as pessoas juntam lixo, levam para o terreno vazio que não é nem deles e metem fogo naquilo ali. Isso é crime. Isso é crime ambiental. Pois é. E é porque a nossa cidade ela tem coleta domiciliar de resíduos, né? Que são aqueles caminhões de lixo. No mínimo 3 vezes por semana. Então, não justifica a queima desse material. E tem na cidade toda, tá? Inclusive Baixada, interior norte, interior sul. Tudo na cidade, com exceção do centro da cidade e bairros mais populosos, que essa coleta é diária, né? Em bairros mais afastados é no mínimo 3 vezes por semana, ou segunda, quarta, sexta, ou terça, quinta e sábado, tá? Então não justifica a queima desse material, é só botar na frente das casas que vai ter um caminhão que vai passar ali no mínimo 3 vezes por semana para recolher. Se tiver essa queimada acontecendo, é só fazer a denúncia nos nossos canais da fiscalização, que pelo telefone, vou até passar aqui, se eu puder passar o telefone, pelo telefone 981750207. Esse é um telefone que você fala direto com o fiscal, que é o 981750207. Ou se você quiser tirar uma foto e mandar um vídeo, ou um texto, ou até um áudio pelo WhatsApp, pode ser o 98168-3515. 98168-3515. A nossa fiscalização, ela não precisa que a pessoa se identifique, mas a gente precisa saber a localização e seja o mais rápido possível para que a gente possa pegar no flagrante, né? Que é o que a gente consegue resolver o problema de forma mais imediata. Temos aqui um ouvinte habitual do programa que participa sempre,
o Maurício Forel Batista, tá sempre aí com a gente, acompanhando, faz uma pergunta interessante aqui, logicamente que é irônica, mas é interessante para você. Eu vou transmitir. Senhor secretário, não tem um projeto para arborizar a Praça São Salvador? Fizeram pior que a Amazônia com a praça. Ótimo. Muito bom, muito bom. A gente tem um projeto de arborização urbana, não só da região central, como da cidade inteira. Esse projeto ele já está sendo concluído, a gente já está fazendo alguns planos pilotos, mas, infelizmente, na praça, a gente não tem como arborizar mais do que já está, até pelos espaços que já estão definidos para terem as árvores definidas. Porque quem não se lembra, o governador Viana, né? A Praça Salvador era bem arborizada. Eu me lembro perfeitamente, Linda, e na época eu também, já eu criança, né? Achei já um absurdo, mas infelizmente hoje a gente não tem como, só se a gente quebrar a praça toda. E já tem os canteiros já definidos, a gente vai substituir algumas espécies daquelas que estão danificando o próprio solo ali da praça, o piso, né? Vai ter uma intervenção pela Secretaria de Obras, depois por nós, a gente vai recuperar todos aqueles canteiros ali. E é importante dizer essa questão da arborização, por quê? Porque a arborização, muitos anos, foi encarada de forma aleatória. E o principal problema hoje de todo município, estados ou o próprio país é a manutenção. Né, a manutenção posterior. E quando você planta uma árvore sem critério, você causa vários impactos negativos. Calçada, patrimônio particular, que nem muro, iluminação, sinalização e energia elétrica, que são os cabos de energia elétrica. Então, existe uma espécie de árvore para você plantar em cada situação, embaixo de redes elétricas, que as raízes não vão danificar, né? Não pode ser aleatório. E a gente está definindo isso daí, e a gente, ao longo da nossa gestão, a gente doou e plantou quase 10 mil árvores. Mas todas essas árvores a gente faz questão de ir no local para ver onde vai plantar. 10 mil árvores tá igual as casas populares de Rosinha, hein? Não mas só que aí tem um dado importante. Não, estou pegando aqui a ironia do Forel, estou fazendo no comentário. Mas só que tem um dado importante. Dessas 10 mil árvores, é claro que nem todas vingaram, né? A gente tinha, até ano passado, uma perda dessas árvores de quase 90%. Era absurdo. Era quase que todo o serviço de plantio da muda aqui se fosse perdido. Aí a gente começou a fazer um projeto que a gente não inventou a roda, mas a gente simplesmente adaptou para Campos, que é adote uma árvore, né? Que já existe em outros lugares, mas a gente modificou para o nosso cenário. E é importante dizer isso aqui agora, que com a participação da população, com a participação das associações de bairro, com empresas que entraram nesse projeto com a gente inverteu, passamos de 90% de perda para 10% de perda. Então isso é importante ser frisado aqui, que a gente precisa do apoio da população para tudo na nossa vida, e principalmente naquela questão de arborização. E só finalizando essa questão da arborização, Luiz, muitas das pessoas elas falam que Campos tinha que ser mais arborizado. Sim. Mas quando a gente chega para plantar uma muda na frente da casa dessa pessoa que critica, ela não quer. Então, ela não quer uma muda na frente da sua casa. Ela quer que a cidade seja arborizada, mas não na frente da sua casa. Então, a gente tem esse problema ainda que a gente vivencia, que a gente não consegue plantar em alguns bairros. Volta e meia, o Marco, lembramos aqui, aquela frase famosa eu citei ele aqui, talvez seja o grande romancista de Campos, o Zé Cândido Carvalho, que dizia: campista pede, mas não quer. Pois mas teoricamente, porque a calçada não pertence à casa, né? Sim, a gente não pertence. Então, mas a gente é responsável por ela. A gente tem essa autonomia de plantar independente da sua vontade. Só que a gente não está lá 24 horas monitorando aquela árvore. O cara vai lá e vai matar a árvore. Entendeu? Então tem que ser em consenso para que ela possa crescer e se desenvolver. Por exemplo, na frente da casa que eu moro hoje, né, moravam há muitos anos atrás, né, a minha mulher, as irmãs, todas bonitas, novinhas na época e tal. Tinha uma árvore maravilhosa que dava sombra na casa, porque bate sol à tarde ali na frente. Aí o que o meu sogro fez? Que juntava a garotada ali, os rapazes, tudo para ficar paquerando as meninas. Aí ele mandou cortar a árvore. Acabou com a sombra e também acabou com... namorava embaixo do sol. Exatamente. Acabou também com a melhoria da temperatura da casa, né? Porque é um calor danado. Eu falo essa função que tem da árvore tem
a questão da sensação térmica, né? Claro, o principal objetivo de um projeto de arborização Sombreamento. consistente é principalmente fazer com que nossos vazios urbanos, que são aquelas ilhas de calor que a gente tem no nosso mapa da cidade, tenha uma diminuição da temperatura média da cidade. Então isso é o objetivo principal, né? É fazer com que a cidade seja mais agradável de ser transitada. Vamos dizer, é uma cidade plana, mas é uma cidade muito quente. Então, é uma cidade que não tem um parque, né, cara? É um negócio impressionante. Né? não tinha, mas Pois agora... é. Agora vai ter, né? Pois é, Vai ter quando? Então, todo projeto Parque ambiental ecológico, né? Ali no Arthur Bernardo. é longo prazo, mas ele vai ser... De fato vai ainda ser- não tem, né? Não, ele está sendo... A gente está na primeira fase ainda dele. Mas acredito eu que até o final do ano que vem, no final da nossa gestão, a gente já vai ter a abertura dele para a população, que a gente acredita que a elaboração do parque, a construção daquele parque tem que ser em conjunto com a população. Elas têm que sentir aquela sensação de pertencimento, elas têm que entrar. Então, daqui a pouco já vai ser anunciado pelo prefeito tudo que vai ter lá e vai ser um projeto muito bacana. Você falou no final de 2020, estamos chegando aí, são 8h28. Ainda temos uns 12 minutos a 13 minutos de programa. Tranquilo. Tá, mas como já rolou a bola, quer dizer, você é um cargo técnico, né? Mas você demonstrou interesse na política da UENF, por exemplo, falando da eleição da UENF, que é agora, né? Vamos falar a semana toda sobre isso. Mas também tem a eleição em 2020, né? A eleição de municipal, né? Você tem vários pré-candidatos aí, né? O Rafael se anunciou a pré-candidatura à reeleição em dezembro do ano passado, no matéria da Folha. A entrevista até que foi comigo, a entrevista. Vladimir Garotinho, do grupo, né? Com o impedimento de Rosinha, é um candidato natural, deputado federal. E tem o Caio Viana se anunciando como pré-candidato. Dessa vez parece que está com o apoio do pai, que da outra vez ele anunciou, mas perdeu. E acabou tendo sua pré-candidatura a prefeito em 2016 ferida de morte por conta disso. Gil Viana, deputado estadual. Rodrigo Bacelar, deputado estadual. Você tem Beethoven, presidente do PSDB. Tem Buchaú, o Alexandre Buchaú também é do PSDB, mas está procurando um caminho alternativo. O Joilson Barcelos chegou a se animar, depois, aqui no programa mesmo ele foi, mas depois voltou. Como é que você está vendo esse processo? Então, eu estou vendo uma especulação muito grande em relação a futuros candidatos, né? Mas Sempre assim, né? E uma diversidade também, né, de candidatos. E eu vejo uma gestão nossa, né, que foi feita com muita dificuldade, com muitos contratempos. Eu vejo também uma dedicação por parte do prefeito, por parte do governo de fazer a diferença, mas em muitos casos a gente teve restrições, principalmente financeiras. Quando pensava em começar a crescer, tinha-se uma redução dos royalties e impactava negativamente até para as finanças do município e fazendo com que tivesse que dar 2 passos para trás novamente. Eu vejo que as pessoas hoje, o que tem para reclamar, né, do governo e até mesmo os futuros concorrentes seriam algumas inércias do próprio governo, mas por conta dessa questão financeira. E eu também costumo dizer o seguinte, que nem as pessoas que são na nossa família, minha esposa, por exemplo, que às vezes eu converso com ela, não tem noção do que é o dia a dia de uma gestão aqui na cidade. Não tem noção da minha gestão, não tem noção da gestão do prefeito Rafael. E uma coisa que não pode negar é que tudo que está ao alcance das mãos dele, tudo que ele pode fazer, tentando parcerias, tentando captar recursos federais, tentando tudo, ele está tentando fazer para poder fazer com que a cidade cresça, que a cidade consiga pagar sua dívida, né, que foi adquirida no passado e ao longo da gestão. E que a gente falando da venda do futuro, né? Isso, e que a gente consiga zerar pelo menos, para a gente conseguir respirar e conseguir investir no crescimento de novas obras no município, etc.
Eu vejo também um crescimento na gestão de Rafael nessa parte, claro, puxando a sardinha para o meu lado, dessa parte ambiental que foi muito consistente. Essa liberdade fez com que a secretaria crescesse muito. O nosso corpo técnico ele fez com que desse celeridade nos processos de licenciamento. Para você ter noção, um licenciamento de um posto de combustível que chegou a demorar 4, 5 anos no INEA, a gente já fez um processo desse de 3, 4 meses que liberamos. A gente tem um corpo técnico especializado, multidisciplinar, capacitado para poder fazer todos esses processos. A gente investiu muito nessa questão de educação ambiental, que a gente entende que é pelas crianças que a gente vai modificar a nossa cidade. São as crianças que vão treinar e vão moldar os pais, né? Os tios, os avós. E hoje o setor de educação ambiental ele tem um respaldo absurdamente grande, não só por parte da secretaria, mas também um respeito por parte das instituições que são parceiras nossas. E a gente teve um crescimento muito importante nessa área. E isso é importante para que a gente possa divulgar, e essa oportunidade que a gente tem aqui de falar, é importante que a gente possa divulgar o que a gente tem de bom na nossa cidade, que as pessoas desconhecem. Por exemplo, você estava falando dos Estados Unidos em questão de gestão de resíduos. Hoje, Campos dos Goytacazes tem o melhor sistema de gestão de resíduos do estado do Rio de Janeiro. A gente tem o melhor aterro sanitário do estado do Rio de Janeiro. Pra você ter noção, só o sistema de tratamento de chorume do nosso aterro sanitário é osmose reversa, é o melhor que existe na atualidade. O chorume, que é aquele resíduo daquele lixo, ele sai transparente, com água que você pode irrigar. É claro que você não vai beber, não vai tomar banho com essa água, mas você pode usar água de reuso para molhar um jardim, para molhar o solo. Então você tem um sistema de tratamento muito rígido, muito consistente. A gente tem um sistema de gestão de RCC, que a gente diz que é o resíduo de construção civil, que a gente recoleta na cidade hoje quase 500 toneladas por dia de resíduos de construção. Péssimo hábito, né? Resíduos de obras, tu joga na rua, isso. Sem menor pudor. A gente tem 4 cooperativas de triagem de resíduos recicláveis. A gente tem um britador, né, que é o fechamento do ciclo da gestão de resíduos sólidos na cidade. Então hoje a gente atende 100% a determinação federal de resíduos sólidos, né, aqui na nossa cidade. E a gente leva nossas crianças para conhecer essas estruturas. A gente tem um projeto que é o Caminho do Lixo. A gente leva as crianças lá na ponta até a conclusão, que é lá no aterro sanitário. A gente tem autoclave para tratar, antes de ser descartado, o resíduo o resíduo hospitalar, o resíduo de saúde. Então a gente tem todas as ferramentas necessárias para fazer uma gestão de resíduo de primeiro mundo. É claro que quando você trabalha com a Europa, Estados Unidos, você já tem um patamar a mais. Não existe mais aterro sanitário. Agora são usinas, né? Usinas de lixo. E nesse caminho a gente vai seguir. O Japão, então, é incrível. Japão é absurdamente. Até a China está entrando agora. Até a China. E hoje a gente já está produzindo energia a partir do metano do aterro, né? 1 mega de energia até o final do ano, se Deus quiser. Então a gente está tentando fazer de tudo para poder ter um respeito em relação a essa área. E a nossa população tem que conhecer o que a gente faz aqui, que a gente pratica na cidade. Vou dar um exemplo aqui, exemplo positivo aqui, de como o didatismo funciona. Teve a Sandra que pediu uma muda e agora o Forel também adotou sua ideia, quer adotar uma árvore, aí chegou, me passa o contato, eu quero uma árvore. Na minha casa de praia, Xexé, Farol de Santo Tomé. O Wilson, bom dia, Maurício, pode ligar, 9816-89588. A coisa funciona, né? Isso, claro. Legal, Wilson. E outra coisa que eu estava certo realmente, o ENF falei que ia pesquisar, voltando ao ENF, realmente os eleitores para reitor são 300 professores, 600, desculpa, Marco, obrigado aí, 300 professores, 600 técnicos e 7 mil alunos. Mas eu estava certo na proporção, realmente. Professor 70%, alunos 15% e servidores não professores 15%. O colégio eleitoral é esse.
E só para finalizar essa questão de projeto ambiental, rapidinho, existem 2 projetos que a gente gosta muito. Um já está desde o início da gestão e o outro está começando amanhã. Esse projeto, o primeiro, é o Reciclando Hábitos. A gente entra nas escolas do município, né, levando educação ambiental para coleta seletiva e faz com que eles tenham aquela competição saudável, né, de quem coleta mais. No final do ano, a gente junta todas as escolas que participaram do projeto e dá uma premiação para quem coletou mais. A gente já está indo esse ano para 50 escolas, né, e são mobilizadores, né, que são eleitos pela própria escola para participar. São 10 membros de cada escola, 10 crianças que vão participar, multiplicando essas informações que são recebidas por nós para o bairro, fazendo com que aquela escola seja o polo do bairro de coleta seletiva. Aí a coisa funciona, porque criança... Isso é forma, né? É a forma, ela absorve aqui. Criança é uma esponja, né? Claro. Falei desse porro que eu tomei com 15 anos, nunca mais esqueci. Exatamente. Do papel. E é outro projeto que conheci amanhã, Luiz, é muito interessante, Fiscal Mirim. A gente botou nossa fiscalização das escolas. Vamos começar pela escola ali no Esplanada, que é uma escola municipal, que ela é mista, né, municipal e estadual. A gente está botando 30 alunos, o objetivo total são 30 alunos que vão ser fiscais mirins do próprio bairro. Entendeu? Fizemos uniforme, bonezinho, vamos soltar essas crianças na rua para fiscalizar. Vai ser uma vergonha, né? O adulto lá fazendo besteira. Criança assim, ô tio, isso não tem vergonha na cara. Isso é porco em ti. Isso é porco em ti. Criança tem fé pública, vamos dizer, né? Tem fé pública e não tem freio. Ela fala o que der na... A criança fala. É até cruel, né? A criança é cruel. Direta, né? Direta, ela é cruel. Então é uma satisfação muito grande a gente estar fazendo esse tipo de projeto, porque a gente vê retorno mesmo acontecendo. E essa questão aí do Wilson, da doação de muda, a gente doa muda, a gente recebe óleo utilizado em troca de muda, em troca de fertilizante também, se quiser fazer um plantio dentro de casa. A gente coleta muito óleo utilizado, resíduo reciclável, resíduo eletrônico. A gente tem hoje ponto de coleta nas nossas estruturas, no Horto Municipal, no CEA, né, que é no Centro de Educação Ambiental, ali do lado do Hospital de Guarulhos. Na Zé Carlos Pereira Pinto mesmo, em frente da pista. A gente tem a nossa estrutura, que é dentro da antiga estação ferroviária, tem a limpeza pública ali perto do mercado municipal. Então a gente tem uma estrutura completamente montada para absorver esses resíduos. Quem não sabe onde descartar, é só entrar em contato com a gente, que a gente dá a lista completa desses locais. A gente tem locais espalhados pela cidade, que são as PEVs, que ponto entrega voluntária de entulho. Então a gente faz um serviço bacana que tem que ser conhecido pela população. Luiz, posso fazer Você fica com a última pergunta, mas eu queria colocar uma coisinha sobre esse movimento dos carroceiros. Sim. Boa, Marco. Esse movimento dos carroceiros, porque eu li aqui uma postagem de um radialista, tem razão, ele fala sobre... Ele é contra o abuso dos animais. Sim. Ele fala sobre... Você viu aonde? Aqui no Facebook. Uma postagem no Facebook. Não, mas não aqui no Não. Tá. Mas ele fala sobre que essas pessoas não têm outras atividades. Sim, né? Sim. E eu não sei, eu meio que discordo um pouco disso, porque eu acho que, e eu vejo na maioria dos carroceiros jovens, de 19, 20, 22 anos. Então não são pessoas que estão há 30, 40 anos como carroceiros. Pelo menos eles não. É uma questão complexa, né? É uma questão complexa, mas eu acho que você pode ser pedreiro, você pode trabalhar numa obra, você tem uma série de atividades que não requer no início tanto conhecimento, mas que você aprende. Agora, o problema é que são poucos carroceiros na cidade. E cria-se uma sensibilidade assim, que o vereador aproveita, fica preocupado com voto, essa coisa toda. E eles também não querem, porque oferecem essa história do cavalo de lata. Mas ele tem que pedalar, né? Aí fica difícil. Ele não vai querer pedalar. Animal, né? É mais fácil bater no animal, né? Porque você tem uma foto até no Facebook ótima do carroceiro com uns 50 sacos de cimento na carroça, o pobre do animal com as patas meio levantadas da frente, né? E ele com a perninha assim descansando. Tem um historiador muito bom que tem revolucionado aí, o Yuval Noah Harari, historiador israelense.
E ele fala muito claramente que... O historiador é bom falar do passado, mas ele, projetando para o futuro, ele fala que nos próximos 150 anos, talvez, a gente olhe para os animais como a gente hoje olha para os negros, como nós fomos capazes de fazer isso. Né? Que essa consciência vai alcançar um nível, né? Que seja cavalo, boi, galinha, porco, né? A maneira como a gente trata eles, né? Pô, se Deus quiser, né? Eu acho que todo mundo tem que ter essa responsabilidade, né, de tratar o animal. Respondendo já a sua pergunta, eu também concordo que antes de você tirar, você tem que dar uma alternativa. Sim. Existe uma lei estadual que proíbe tração animal, né? Mas ela foi regulamentada em alguns municípios, por exemplo, Petrópolis, nem aquelas charretes que antigamente eram utilizadas para passeio são permitidas mais, né? Bom, aqui na região dos lagos, em hipótese alguma, você vê carroceiro de animal. Se você for levar isso, por exemplo, eu tenho casa em Atafona. Se você for levar isso para o da Barra, você vai criar um problema. A Zona da Barra é a terra de charrete, né? Muito, mas, por exemplo, em São Lourenço, eles criaram uma solução. Eles têm uma bolsa que eles colocam os animais. Porque o grande problema que as pessoas não falam na discussão, ninguém fala na discussão nas redes sociais, é o risco de saúde. Porque insalubridade. Insalubridade, porque o animal faz suas necessidades na rua, né? E quando você leva o seu cachorro na rua, você leva o plastiquinho, né? Não é todo mundo que leva, não, né? Mas... não é todo mundo, mas muita gente já tem consciência, mas o carroceiro não tem, não. E tem pessoas que... Você está de novo, o Zona da Barra como exemplo, você teve problema disso que você está falando, ali, as charretes, eles pegavam as pessoas do Sesc Mineiro e levavam para a Praia Gruçaí. E aí os cavalos, por óbvio, você está falando, defecavam ali, levavam ali, e era um problema grave ali. Tiveram que intervir, a prefeitura tem que intervir. Porque, né, bate na onda, criança na água, quer dizer... É insalubridade, né? É muito sério. Doença. E também tem aquela questão, né, que os bons pagam pelos maus, né? Tem aqueles que cuidam dos animais, que respeitam toda a questão do peso em si e não praticam os crimes também ambientais, que são esses descartes, né, de resíduos em locais inadequados, que é o nosso principal problema hoje na cidade. Mas eu acredito também que tem que ser generalizado e tem que ter alternativas para você poder regulamentar essa lei. E essa alternativa está sendo concluída, que é o que você falou, que é o cavalo de lata, o desenvolvimento econômico junto com o setor nosso de capitalização de recursos. Já está formatando esse projeto. A gente tem algum plano para você, por exemplo, financiar um cavalo de lata desse? O cavalo de lata é isso, né? Cavalo de lata é isso. É muito legal o projeto do cavalo de lata. Ele é muito legal. A gente está tentando conseguir parceiros para poder viabilizar a primeira leva desses equipamentos. O problema é cultural também, né? Eu me lembro que uma vez eu li um jornalista, não vou citar o nome do jornalista, que falou que era bucólico. Tem uma cidade com carroça de burro. Eu falei... eu escrevi um artigo, naquela época era mais polemista do que sou hoje, também era novo, se eu for nos 90. Eu falei, só imbecil que vê bucolismo, não vê a crueldade que aquilo repete pro carroceiro e pro animal. Né? Porque ninguém está nisso por opção, né? Claro. É uma coisa realmente que, é século XIX, né? Não é nem século XX, é uma coisa que fatalmente vai ter que ser superada. Agora, você tem um problema social também que você não pode ignorar, né? Não pode ignorar. De maneira nenhuma. É porque o ganho deles hoje é muito maior do que eles se transformarem dá dinheiro, em pedreiros, frete, dá dinheiro. E você fazer uma transição desse senhor que está lá 40, 50 anos trabalhando com isso é complicado. E por isso que está tendo um certo cuidado em relação a essa transição para dar alternativa. Depois de dar, aí sim a gente pode pensar em extinguir a tração. Bom, essa era a minha dúvida, Luiz. Não, só falar que foi um prazer conhecer, eu não conheci. Também não. Um prazer muito te conhecer. prazer. Agradecer a presença e essa coisa da árvore é uma coisa muito interessante. Tem religiões, por exemplo, os celtas tinham, os druidas, achavam que a alma da pessoa encarnava numa árvore, enfim, várias culturas
né, mais antigas tinham uma relação até religiosa com a questão da árvore. Eu, particularmente, Tafona, eu tenho muita árvore, eu planto. Eu tive em Canudos, teve a guerra, e trouxe uma umburana, a umburana cearensis, né, que é um cheiro muito doce. E trouxe também, tem várias árvores plantadas lá, eu plantei, gosto muito. Às vezes eu fico no meio delas, assim, tem uma relação afetiva mesmo. E tem também uma laranjeira que eu, quando estive na Andaluzia, em Sevilha. Você conhece o da Espanha, não conhece, Marco? Não conheço. Não conheço. Eles têm uma Meu relação, filho está lá, mas eu não conheço. eles têm uma relação com a laranja impressionante. E aquela primeira laranja, porque não tinha laranja na Europa, quem levou foram os árabes quando conquistaram a Espanha. Uhum. E aquela laranja que ela é primitiva mesmo, ela não serve nem para chupar, só para fazer marmelada. Uhum. E aquilo cai, quando chega madura, esse ruído de Sevilha ficam todas tomadas de... Eu estive lá em novembro, foi nessa época que elas amadurecem e caem. E eles não cortam, eles limpam porque faz parte da cultura deles. E eu também trouxe uma muda dessa. Eu peguei o caroço de uma coisa, trouxe um algodão e tal, plantei uma laranjeira, bem primitiva, com uns espinhos grandes assim. E essa relação que a pessoa tem com a árvore, eu acho muito legal você estar estimulando, eu particularmente tenho. E acho legal essa coisa de adotar a árvore, você ter uma relação... É um ser vivo, né? Claro. E causa uma paz muito grande, né? Sim. Você. É impressionante quando você está próximo de uma vegetação bonita. Que paz que dá. Por isso que diz que golfe é maravilhoso e você não acredita. Como é que é? Golfe é maravilhoso, porque você está no meio da natureza o tempo todo. Não tem árvore, Marco, não tem Tem árvore. muita árvore. É isso que arrebenta com o golfista, porque o mau golfista tem uma mania de jogar bola para o meio das árvores, amigo, e depois não consegue sair. E um aprendizado que eu tive na UENF, voltando àquele primeiro assunto, é que a gente aprende a valorizar os profissionais de cada área. Hoje a gente pratica muito parcerias, né? Não só na minha secretaria, como nas outras do município, da gestão. E a gente fez algumas parcerias com o ENF, fizemos com o IFE, fizemos com a Cândido Mendes. A gente está tentando desenvolver junto a Cândido Mendes agora um aplicativo para a gente poder... a gente teve como base aquele Tamagotchi, lembra aquele Tamagotchi antigo? Né? A gente vai fazer com que o Tamagotchi seja a nossa árvore. Né? Que as pessoas... Meu filho Ícaro, quando era criança, tinha um Tamagotchi desse, muito chato. Quase que tão chato quanto golfe. Você tinha que dar comidinha, alimentar, me lembro. A gente está querendo dar interatividade nesse projeto de Adote uma Árvore, né? Que a pessoa cuide, ela mostra ali que ela cuidou, e a gente com isso a gente vai ter uma estatística de cuidados que estão sendo executados com essas mudas. E a gente vai fazer uma interação que a gente chegue num resultado final, que é o crescimento e desenvolvimento dessa árvore. Bom, agradeço ao Leonardo. E já que a Luísa terminou ali, eu vou terminar dizendo o seguinte. Você falou dos druidas, dos celtas, aquela coisa toda. Os druidas eram os sacerdotes dos celtas, exatamente, né, da religião. os curandeiros, sacerdotes e tudo. Aí me lembrou um pouco, eu recomendo, porque eu peguei para reler, eu tenho a coleção completa do Asterix, o gaulês. Que era celta, né? Exatamente. Que é o Urdezo e o Goscinny, que eram os autores franceses, mas que moraram na Argentina há muitos anos. E sensacional a postura de um cachorrinho chamado Idéfix, que toda vez que derrubavam a árvore, ele entrava em desespero. Né? E o druida que cortava com a foice de ouro as folhinhas do visgo para fazer a poção mágica que dava força aos gauleses, menos ao Obelix, que caiu na poção mágica quando era criança e não precisava tomar a poção mágica. E sempre queria tomar pelo menos uma gotinha. Não precisa, que você caiu quando era criança e em você... Na ficção ali eles batiam em César, mas na vida real, né? César massacrou eles. Né? Mas é a história também, os americanos fizeram vários filmes ganhando a Guerra do Vietnã, né? Também tem isso. Você não é muita imaginação, cara. O francês é uma língua latina, né? Não é uma língua gaélica. Então, quem ganhou tá bem definido, né? Exatamente. Português é língua latina também. Claro. Tá. Até o romeno é uma língua puramente latina. O romeno vem de romano. Romeno vem de romano. Gente, o Folha no Ar, primeira edição, fica por aqui. Nós voltamos... Amanhã, às 7 da manhã, o entrevistado de amanhã é o Edmundo Siqueira. Edmundo Siqueira, blogueiro da Folha, exatamente, servidor público federal.
Vamos falar também da UENF, também cobriu muito a greve dos médicos, né? Que acabou recentemente, vamos falar sobre esses assuntos. Então tá, um abraço para você, Leonardo, bom trabalho, sucesso no novo parque. Né? Vamos lá, obrigado pela oportunidade. Espero ainda frequentar, hein? Com certeza, eu também. Tá bom, então tá Obrigado pela oportunidade e fechando aí, não confundam as restrições ambientais como atrapalhar o crescimento econômico. E sim, a gente quer que esse crescimento econômico seja consciente, consistente e caminhe junto com o meio ambiente. Que nossos filhos e netos aproveitem as belezas naturais que a gente hoje aproveita também. Exatamente. Bom, vamos ao intervalo. Voltamos em instantes. Daqui a pouquinho temos o direto da redação. Moderna empresa em medicina e segurança do trabalho.